Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre o padrão I3E 802.15.1, conhecido por nós como Bluetooth. Vou falar com vocês algumas aplicações e funcionalidades básicas do Bluetooth. O Bluetooth, quando ele foi criado, ele foi pensado como se fosse uma solução para redes de curto alcance, né, chamadas WPAN, Rede Pessoais Sem Fios. E era um tipo de comunicação, né, ad hoc. Não havia necessidade de ter um ponto de acesso para controlar a comunicação. Dos dispositivos, eles poderiam comunicar diretamente entre si sem a necessidade de passar por nenhum outro dispositivo intermediário. Isso garantia uma conectividade sem fio, automática, de baixo custo e com diversos dispositivos eletrônicos, seja eles físicos ou móveis, né, permitindo que pudéssemos ter transmissões de voz e de dados. Nessa figura, a gente consegue visualizar de onde se encaixa o Bluetooth dentro de uma ideia de uma rede pessoal sem fio, uma WPAN. Nesse tipo de rede pessoal, não há tanta necessidade de uma velocidade elevada de troca de dados. Por isso que ele se encaixa aí na faixa de 1 megabit por segundo de velocidade, que é adequado para o tipo de transmissão, para a necessidade do que foi proposto. Outras soluções têm velocidades maiores, como soluções de acesso à internet através de fibra ótica a cabo, mas obviamente que você vai usar com uma outra objetivo, com uma outra finalidade. Então, esse 1 megabit por segundo para uma rede pessoal sem fio, ele se mostrou adequado na interligação dos diversos dispositivos, diversos periféricos nos quais foram pensados a solução Bluetooth. E o Bluetooth, ele evoluiu ao longo dos anos, já tem praticamente aí 20 anos, né, mais de 20 anos que o Bluetooth já existe, e ele evoluiu bastante, passando a ser mais do que uma tecnologia de rede sem fio. Ele hoje fornece soluções completas para atender diversas necessidades, diversos objetivos de conectividade. Então ele começou inicialmente com uma solução para streaming de áudio, onde você poderia fazer compartilhamento de alguns tipos de caixas de som e tudo mais, para interligação de periféricos, impressoras, e agora ele passou a integrar necessidades maiores. Então, você pode utilizar para serviços de localização, para parte de IoT, né, Internet das Coisas, entre outras finalidades. E pelo grupo Bluetooth SIG, que desenvolve, né, soluções para promover o Bluetooth, só no ano de 2020 são previstos mais de 4 bilhões de equipamentos produzidos com a tecnologia Bluetooth. As soluções Bluetooth elas podem se encaixar em basicamente 4 tipos de aplicações e soluções. Os streamings de áudio, onde você pode ligar fones de ouvido sem fio, alto-falante, informação em automóvel, ou seja, as multimídias que nós temos nos automóveis, para você poder fazer a comunicação com o telefone sem usar o celular diretamente, né? Fazer pareamento de aplicativos, hoje com Android Auto, entre outras soluções. Transmissões de dados, onde você pode fazer o compartilhamento de informações entre dispositivos de esporte, ou seja, uma esteira com seu relógio, medidores de pressão também com relógios, com monitores cardíacos, diversos tipos de periféricos, equipamentos, sensores de internet das coisas e muito mais recursos que nós temos hoje em dia. Além dessas duas soluções, podemos ainda falar para o serviço de localização. Então, você pode colocar dispositivos Bluetooth em celulares, em chaves, chaveiros, qualquer dispositivo para você poder encontrar, você poder monitorar, fazer esse rastreamento de ativos, ou equipamentos para você fazer controle de acesso para entrar num edifício, num escritório, em algum local. E dispositivo de rede, sistema de automação, de monitoramento, de controle, tudo isso são dispositivos que podem ser utilizados para que você possa desenvolver soluções Bluetooth. As redes Bluetooth elas podem ser desenvolvidas com basicamente 3 tipos de topologias. Ponto a ponto, que foram as primeiras redes Bluetooth, broadcast, e hoje as topologias em mesh, as topologias em malha. Né? Nas novas tecnologias, as versões mais recentes já estão trabalhando com suporte às redes mesh. E na parte de camada física, os primeiros padrões que foram utilizados no Bluetooth, as primeiras versões das especificações de rádio do Bluetooth, trabalhavam com o que a gente chama de BR-EDR, Basic Rate Enhanced Data Rate, que é o Bluetooth clássico, tecnologia rede ponto a ponto, taxas de 1 a 3 megabits por segundo, que a finalidade principal era ser utilizado para interligação de dispositivos periféricos do computador, mouse, teclado, impressora. E com o tempo, o Bluetooth foi evoluindo e hoje temos o Bluetooth Low Energy, que é projetado para baixo consumo de energia, trabalhando com taxas de 125 kilobits a 2 megabits por segundo e trabalhando com várias topologias de rede, como a ponto, a broadcast e a própria topologia mesh.
E agora conseguimos ver algumas aplicações, alguns cenários possíveis de utilização do Bluetooth, como controle sem fio e comunicação entre celulares, fones de ouvido, sistema de viva voz para carro, comunicações sem fio entre PCs em um espaço pequeno. Então, né, dentro de uma sala, você pode até fazer uma comunicação via Bluetooth entre duas máquinas, comunicação com dispositivos de entrada e saída, como mouse, teclados, impressoras, a comunicação de telefones com estações de acesso à internet, para roteadores de acesso à internet. Então, também para a substituição de dispositivos seriais, como receptores GPS, equipamentos médicos, leitores de código de barra, para controles onde o infravermelho era utilizado, né? Então você pode substituir por Bluetooth, controle de videogame, vários videogames já têm seus joysticks funcionando em Bluetooth, acesso à internet através da IOAP, enfim, várias aplicações possíveis que nós podemos pensar no Bluetooth. Só para a questão de ilustrar, a gente pensando um pouquinho na história aqui, a palavra Bluetooth ela surgiu como uma homenagem ao rei Harald, né? um rei na época do século X que fez a unificação da Dinamarca e da Noruega. E eles usaram essa referência ao rei Harald porque a ideia do Bluetooth era justamente fazer a união entre diversas tecnologias, né, diversos dispositivos e diversos equipamentos, né, como telefones móveis, computadores, teclados e mouses. Então, lá em 1994, a Ericsson ela desenvolveu essa tecnologia, promoveu essa tecnologia, e a partir de 1998, o Bluetooth SIG, que é o consórcio, né, de empresas que promovem o uso do Bluetooth, né, surgiu e dando apoio às diversas especificações. Em 1999, surgiu a especificação 1.0, que tinha vários problemas, várias limitações, né? Inclusive, no início, a tecnologia não se mostrou tão adequada como ela se propôs a ser, mas com o tempo foi evoluindo. Na época de 2000, 2001, ela saiu a versão 1.1, né? Ela virou um padrão, efetivamente, do I3E, né? Como padrão 802.15.1. Em 2003, 2004, surgiu a especificação 1.2. Em 2004, surgiu a especificação 2.0, onde surgiu o EDR, né, onde tinha por objetivo aumentar a taxa de transmissão. Por volta de 2005, começou a surgir o barateamento dos produtos, não necessariamente foi uma especificação do Bluetooth, mas os produtos começaram a ficar mais populares, começou a ficar barato, porque na época, quando a Ericsson propôs essa solução, foi colocado como Bluetooth serem dispositivos baratos, mas no início não foram. Então ele não teve tanta aceitação. Mas a partir de 2005 já começou a baratear, vários dispositivos passaram a ter o Bluetooth instalado, então teve um ganho de economia de escala e ele começou a se popularizar de forma significativa. Em 2007 saiu a especificação 2.1, também surgiu a primeira televisão com Bluetooth. Em 2009 saiu a versão HS High Speed, onde ele procurava utilizar o Wi-Fi para aumentar a velocidade. Na realidade, nessa especificação 3.0, ele não usava efetivamente o Bluetooth. Ele pegava uma rede Wi-Fi que estivesse na mesma localização e transmitia os dados utilizando o recurso que você tem nas redes Wi-Fi, podendo chegar a velocidades aí de 24 megabits por segundo. Em 2010, surgiu o Bluetooth Low Energy, saíram já várias evoluções dela, em 2013, 2014, surgindo as versões 4.1 e 4.2, e na versão 5.0 de 2016, o foco principal foi desenvolver o Bluetooth para dar suporte à internet das coisas, permitir com diversos dispositivos terem a comunicação entre si, garantindo a facilidade de você ter a comunicação na internet das coisas. E, por fim, a evolução dos padrões, né? E agora, em janeiro de 2020, surgiu a especificação 5.2. E agora vemos um quadro resumo da evolução do Bluetooth. Desde a versão 1.0 e 1.1, que tiveram alguns problemas, a criação do padrão 802.15.1, a evolução aumentando a taxa de velocidade na versão 2.0, o acréscimo de velocidade na versão 3.0, utilizando o recurso do Wi-Fi. Na versão 4.0, o Bluetooth, inicialmente chamado de Bluetooth Smart, mas depois virou Low Energy. E a partir da versão 4.2, pensando em utilizar no mundo da IoT, mas mais especificamente quando vai a versão 5.0, é que ele ganha um grande foco para IoT. E para finalizarmos a parte de história, colocar para vocês que o símbolo Bluetooth que nós conhecemos, ele é uma combinação de duas runas nórdicas, o H nórdico e o B nórdico, que são as iniciais do rei Harald, que a unificação dessas duas iniciais deu para a gente o símbolo do Bluetooth. É o símbolo comum que vocês veem em qualquer dispositivo que utilize o Bluetooth. No nosso vídeo, fala um pouquinho sobre o Bluetooth SIG e como é que é a questão de mercado do Bluetooth atualmente. Como é que eles pensam nessa visão de mercado.
Então, o Bluetooth SIG ele foi formado em 1998, né, uma associação sem fins lucrativos que supervisiona essa tecnologia Bluetooth com várias empresas para que você possa desenvolver novos equipamentos, promover também a evolução do Bluetooth. Então, o objetivo é aperfeiçoar, avançar a solução de comunicação, criando uma solução sem fio simples, flexível, segura e que ajude a criar um mundo conectado e totalmente livre de fios. Essa é a ideia básica de promoção, é a visão que tem o Bluetooth SIG. E hoje, né, temos aí por volta de 36 mil empresas pertencentes ao Bluetooth SIG. Isso dados, né, de 2019. Nesse gráfico, conseguimos ver a evolução das empresas pertencentes a esse consórcio, ao Bluetooth SIG, ao longo dos últimos anos, que podemos perceber que está crescendo significativamente e a tendência é de que continue crescendo. Aqui a gente consegue ver a quantidade, a previsão de quantidade de dispositivos que a gente tem com o Bluetooth instalado. Também, da mesma forma, um crescimento significativo. Hoje, estimado para 2020, na ordem de 4 bilhões de dispositivos Bluetooth e podendo chegar na casa de 6 bilhões de dispositivos Bluetooth para 2024. Um número bastante significativo de equipamentos com esse dispositivo. E agora a evolução que a gente tem entre os dois tipos das redes rádio que são utilizadas pelo Bluetooth. Inicialmente, esse azul aqui mais escuro está, né, relacionado com a utilização do Bluetooth clássico, o cinza, o clássico com o Low Energy e o azul com só o Low Energy. Então, a previsão deles é que ao longo da evolução do tempo, cada vez mais você tem equipamentos que trabalhem apenas com o Bluetooth Low Energy e menos com o Bluetooth clássico. E alguns deles, obviamente, que nessa área cinza, seriam utilizando os dois tipos de rede de rádio. Convém ressaltar que uma das características que o Bluetooth sempre prezou nessa evolução das especificações é que eles sejam retrocompatíveis, ou seja, mesmo os equipamentos que estão na versão 5 ou versão 4, eles continuam funcionando e comunicando com equipamentos das versões anteriores. As versões 1 e 1.1 elas já foram descontinuadas, mas a ideia é que você mantenha essa compatibilidade. Mas, ao longo do tempo, cada vez mais os dispositivos eles vão ficar focados aonde? Vão ficar focados na utilização apenas do Low Energy, dado as características avançadas que ele tem e maior recurso que ele tem em relação ao BR-EDR. E agora que a gente viu essas aplicações e funcionalidades do Bluetooth, a gente consegue tirar algumas vantagens e desvantagens. Algumas vantagens que nós temos. Um recurso que a gente tem interessante no Bluetooth é que não existe visada direta não exige essa visada direta entre transmissor e receptor. Por exemplo, no passado, alguns de vocês podem não ter nem vivido isso, mas quando você tinha dois celulares que queria fazer a transmissão de dados de um celular para o outro usando infravermelho, você tinha que alinhar os dois equipamentos, eles tinham que estar bem alinhados, corretamente alinhados para você fazer a transferência de um arquivo de um celular para outro. Com o Bluetooth não, eu posso estar com ele no meu bolso, posso estar com ele em cima da mesa e o outro está num outro ponto na minha casa e fazer essa transmissão. Não tem essa necessidade de visada direta. O inúmero, quantidade de dispositivos compatíveis, então a gente vê que só no ano de 2020 a previsão de 4 bilhões de dispositivos, integração com outros protocolos e padrões de rede, facilidade de uso, né? O pareamento é uma atividade muito fácil de você realizar, baixo consumo de energia. O que a gente pode colocar como desvantagem seria o número limitado de dispositivos conectados numa mesma rede. Então, posteriormente, a gente vai ver em alguns vídeos a explicação dessa limitação, né? Eu não consigo ter tantos dispositivos, principalmente quando eu falo no padrão inicial da camada física BR-EDR, ele é limitado à quantidade de dispositivos pertencentes a minhas redes. E uma questão que eu não coloquei como desvantagem, mas fica até uma pergunta, né? O curto alcance, né? Que alguém poderia colocar, o Bluetooth tem como desvantagem o curto alcance. Isso é vantagem ou desvantagem? Na realidade, não é nem vantagem nem desvantagem, é uma especificação do padrão. Ou seja, o objetivo dele é para ser uma rede pessoal, apesar de hoje já terem soluções que você pode trabalhar com Bluetooth em maiores distâncias, na ordem de 100 metros. Ele foi projetado para ser uma rede pessoal sem fio. Então, isso não chega a ser para a gente uma vantagem ou uma desvantagem, é uma característica. E como ele tem menor alcance, ele permite essa coexistência de diversos dispositivos. Então, eu posso ter no mesmo ambiente várias redes Bluetooth funcionando, dado que o alcance é curto. Diferente do que acontece numa rede Wi-Fi, que o alcance é maior, e redes coexistindo, redes coposicionadas, podem gerar uma interferência muito grande. Bom, pessoal, com isso a gente fecha esse vídeo. Espero que tenha ficado claro para vocês as características básicas, as aplicações e funcionalidades do Bluetooth. E nos próximos vídeos eu vou explicar para vocês o funcionamento, a operação desse padrão.
Obrigado e até a próxima.